Nessa terceira parte nós vamos ver mais alguns exemplos e mostrar como vocês podem simular as próprias populações utilizando um software livre e pegando várias características de Drosophila, podendo essas características estarem em desequilíbrio de ligação ou podendo estar em cromossomos distintos, dependendo das características que vocês escolherem. A explicação para essa recombinação parcial é a ligação gênica. Enquanto em cromossomos distintos, a gente tem uma situação de equilíbrio de ligação em que os genes se agregam independentemente, quando eles estão no mesmo cromossomo, a gente tem a situação de desequilíbrio de ligação, em que a distância entre esses genes vai indicar a chance de ocorrência de recombinação. Vamos ver por quê? Vamos pensar aqui, ó, nesse cromossomo aqui, ó. Aqui a gente tem o gene A, aqui a gente tem o B e aqui a gente tem o C. Qual é a chance de ocorrer crossing over entre esse cromossomo e esse aqui, ó? Qual é a chance de ocorrer recombinação maior? Recombinação de Azão com Bzinho, por exemplo, ou de Bzão com Czinho? Obviamente, ó, se ocorrer um crossing over aqui, ó, não muda nada. Vamos mudar a cor aqui, ó. Ocorrer um crossing over aqui, ó, não muda nada. Aqui, ó, não muda nada. Opa, desculpa, aqui, ó, não muda nada. Mas se ocorrer um crossing over aqui, ó, o Azinho passa a ser passado com Bzão e com Czão. E o Azão passa a ser passado com Bzinho e com Czinho. Certo? Vou apagar esse aqui que deu errado. Eu apaguei mais que eu devia. Vamos continuar aqui, ó. Então aqui, ó, qualquer um desses locais aqui, ó, vai ocorrer um crossing over entre o gene Azão-Azinho com os demais, ó, que a gente está expressando aqui, ó, esses cromossomos. Só se ocorrer aqui, ó, é que o Bzão vai ser passado junto com o Czinho e o Bzinho vai ser passado junto com o Czão. Então, olha só, tem muito menos locais, oportunidades para ocorrer essa troca entre o gene B e C do que entre o gene C e A, por exemplo. Ó. Aqui também muda C com A e C com B. Aqui muda A com B e A com C. Tem muito mais locais para ter mudanças de B com A do que locais para ter mudança de B com C. Então, olha só, se a distância reflete na possibilidade de cromossomos, então a distância também vai influenciar a porcentagem de recombinação. O mesmo também é verdade. A porcentagem de recombinação pode ser utilizada como uma estimativa da distância entre os genes. E isso pode ser utilizado para quê? Para você colocar os genes em posição e fazer um mapeamento genético. Então a gente teve lá o quê? 12,5% de recombinantes. Então a gente tem a distância de 12 centimorgans. Aqui, ó, de C com D, a gente encontraria uma distância menor se a gente fizesse essas recombinações. De B com C, uma distância maior. Hoje em dia, claro que é muito mais sofisticado. Em vez de a gente usar essas porcentagens de recombinações, o que a gente usa hoje em dia? Faz o sequenciamento de todo o DNA do indivíduo. Então, sequencia todas as bases nitrogenadas. Então, você sabe hoje as distâncias entre os genes em nível de pares de base. Para a gente ter ideia de comparação, estudos posteriores mostraram que, em relação aos estudos antigos que utilizavam centimorgans, um centimorgan equivalia a aproximadamente 1 milhão de pares de bases, né? Ou 1 megabase. Então, olha só como é que a gente tem muito mais precisão hoje em dia. Hoje em dia a gente utiliza pares de base. Antigamente se utilizava os centimorgans relacionado à porcentagem de recombinação. Com as melhorias nas tecnologias e a possibilidade de sequenciamento dos genótipos, o grau de precisão aumentou muito mais dessa distância entre o gene marcador, marcador e marcador, ou gene e gene. No exercício número 3, nós temos uma população de indivíduos com fenótipo dominante apenas para 2 genes.
e ela é cruzada com uma com fenótipo sempre recessivo, também para os dois genes. O resultado vai ser uma F1 que também vai ter fenótipo dominante para ambas as características. Posteriormente, os animais da F1 vão ser cruzados com uma das populações parentais, a de fenótipo recessivo, para ambas as características. E desse retrocruzamento, pergunta-se: letra A. Os genes estão completamente ligados, parcialmente ligados ou segregam de forma independente? Letra B. Qual é a porcentagem de combinação, crossovers ou distância entre os genes? Então aqui nós temos os dados, o fenótipo e o número de indivíduos e o fenótipo. Duplo dominante, 190, dominante recessivo, que é dominante para o primeiro gene, recessivo para o segundo, 195, recessivo dominante, 205 e duplo recessivo, 210. Então eu vou dar um tempo para vocês fazerem e assim que vocês terminarem, vocês voltam para a gente fazer junto. Então, na primeira pergunta, que está perguntando aqui, ó, eles são completamente ligados? Não. Por quê? Porque senão aqui seria 0 e 0. Agora a gente tem que responder se eles são parcialmente ligados ou segregam de forma independente. E aí a gente precisa descobrir a porcentagem de combinação, crossover e distância entre os genes. Mas para fazer isso a gente precisa primeiro entender uma coisa. Qual? A gente tem então uma população parental que só tem fenótipos sempre dominantes para as duas características, então a gente tem essa configuração de genes, ó, azão bezão e azão bezão. E tem uma outra população que tem só fenótipo recessivo sempre, então azinho bezinho e azinho bezinho, então temos essa configuração de genes. Quando a gente cruza, a gente obtém uma F1 que também apresenta fenótipo dominante, mas obviamente esses indivíduos serão heterozigotos. Serão o quê? Azão bezão e azinho bezinho. Então serão indivíduos azão azinho, bezão bezinho. Só que eles estão em quê? Em fase de aproximação. Porque a parental está em configuração ou arranjo cis. Né? Porque a gente tem homozigoto dominante com dominante e recessivo com recessivo. Então só tem homozigotos na parental. E aí a gente vai cruzar os indivíduos da parental recessiva, essa daqui, com a F1. E aí vai dar esses 4 fenótipos. Por quê? Porque quando eu pego gametas da minha F1 recessiva, eles sempre dão gametas do tipo Azinho e Bzinho. Não tem como eles dar outra gameta. Mesmo que eu ocorra o crossing over, Azinho vai continuar sendo passado com Bzinho sempre. Então vamos pegar, sei lá, uma fêmea ou um macho, uma fêmea aqui, ó, algumas fêmeas, né? E vamos cruzar com os machos da F1. Só que os machos da F1 produzem azão bezão ou azinho bezinho, né? Só isso? Não. Vamos colocar de outra cor aqui, que eles produzem também azão bezinho e azinho bezão. São outros tipos de gametas. Por quê? Porque pode ocorrer crossing over entre os dois genes, fazendo com que o azão seja passado com bezinho e o azinho seja passado com bezão. Então, uma troca de segmentos cromossômicos entre os dois genes vai permitir isso. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, azão, azinho, bezão, bezinho. Então, esse aqui apresenta o fenótipo duplo dominante. Azinho, azinho, com bezinho, bezinho. Então, apresenta o fenótipo duplo recessivo. E agora temos azão, azinho com bezinho, bezinho. Então, ele é dominante para o primeiro gene e recessivo para o segundo fenótipo dele. E o daqui é o contrário, azinho, azinho, bezão, bezinho. Então, ele vai apresentar o fenótipo dominante para o segundo e para o primeiro vai ser recessivo.
Então aqui nesses casos, olha, são os casos de gametas que só são possíveis em duas situações. Ou que a gente tenha esses genes em cromossomos distintos, então eles se segregam de forma independente, ou que esses genes estejam no mesmo cromossomo e esteja trocando, ocorrendo troca de segmentos durante o pareamento desses cromossomos homólogos. Então, por quê? Se fosse completamente ligado, o mesmo gene influencia as duas características, ou está tão próximo que não ocorre crossover entre eles, um gene do outro, a gente não teria nenhum indivíduo com esse fenótipo ou esse fenótipo aqui. Então vamos descobrir o que está acontecendo. Se a gente somar 195 mais 205, vai dar aqui, 0, vai 1, vai 1 de novo, 400. Então nós temos 400 indivíduos que são formados graças a gametas recombinantes. E quantos indivíduos a gente tem formados graças a gametas não recombinantes? 190 mais 210. Então 0 aqui, 0 de novo, 1, 400. Então meio a meio. Quando a recombinação aqui, ó, 50% é igual a não recombinante, 50%, então é muito provável que essa segregação independente seja porque cada um desses genes está em um cromossomo distinto. Né? Poderia ter alguma situação deles estarem tão distantes que a gente poderia, um cromossomo tão grande, eles estarem tão distantes que a gente poderia encontrar essa taxa de recombinação, mas a gente vai considerar que são cromossomos distintos porque você tem muitos outros problemas em assumir no mesmo cromossomo distâncias maiores do que 20%. Alguns autores não recomendam você não trabalhar com maiores que 10%, porque começa a alterar muitos valores que podem ocorrer também duplo crossing overs, então troca de entre mais segmentos, entre mais regiões, então podem começar a aparecer outros problemas. Então nós vamos considerar aqui que são de cromossomos distintos, se agregam independentemente, assim como a segregação mendeliana que a gente viu até agora. Então não é parcialmente ligado. Vamos ver outro exemplo. No exercício número 4, ocorre a mesma coisa. Olha, uma população de indivíduos com fenótipo dominante para dois genes foi cruzada com outra com fenótipo recessivo para ambos os genes. O resultado foi um F1 com fenótipo dominante para ambas as características. Porém, essa F1, quando cruzada de novo, em reto cruzamento, com a parental recessiva para os dois genes, apresentava descendentes com essa proporção. E aí? Os cisgenes estão completamente ligados, parcialmente ligados ou seguem segregação de forma independente? E qual que é a porcentagem de recombinação, crossover ou distância entre os genes? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já volto. Seguindo o que a gente viu no exercício 3, ó, a porcentagem de recombinantes é o quê? 0 dividido pelo total, né? Então a gente não tem nenhum recombinante, então a gente tem multiplicado 100. Então a gente vai ter o quê? A nossa frequência de recombinação é igual a 0%. Então esses genes, pode ser o seguinte, pode ser que, aqui eu tenho os homólogos, esses genes estão tão próximos que ou o N utilizado foi pequeno e não permitiu a gente ter nenhum caso de troca de segmento aqui, ao acaso não ocorreu isso, ou eles são tão próximos que não ocorre crossover entre eles, ou o mesmo gene influencia as duas características, que seria a situação de pleiotropia, quando o mesmo gene influencia uma característica ao mesmo tempo influencia outra característica. Então, ou é uma pleiotropia, ou são genes muito próximos, ou
eles têm uma distância próxima, mas o N talvez foi pequeno para conseguir... eles são tão próximos que o N foi pequeno para que eu pudesse ocorrer um próximo V entre eles. O nosso exercício de número 5 é igual ao exercício 3 e 4, mudam apenas os valores obtidos na nossa população de retrocruzamento. Então, a nossa população de indivíduos de fenótipo dominante para os dois genes analisados foi cruzada só com fenótipo recessivo para os mesmos dois genes. Como resultado, a gente obteve uma população F1 de heterozigotos para os dois genes, mas com um fenótipo, obviamente, dominante. E a gente pegou esse F1 e cruzou de novo com a população com fenótipos recessivos para os dois genes em questão. Então fizemos um retrocruzamento. E aí a gente pergunta o seguinte: os genes estão completamente ligados, parcialmente ligados ou segregam de forma independente? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual é a porcentagem de recombinação, crossover ou distância entre os genes? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem e já volto. Na primeira pergunta, se os genes estão completamente ligados, não, porque se eles estivessem completamente ligados, a gente não teria indivíduos que receberam gametas recombinantes. Então, não. Eles segregam de forma independente? Não, porque olha, a gente vê claramente que a gente não precisa nem fazer teste, que as proporções gênicas aqui são muito menores nos indivíduos que receberam gametas recombinantes do que dos indivíduos que são formados recebendo gametas do tipo parental. Então a gente já sabe que é parcialmente ligados. Agora a gente ainda não sabe qual é a porcentagem de recombinação. Vamos calcular ela? Então vamos somar esses dois aqui, esse mais esse, isso dá quanto? 45 mais 55 vai dar 100. E os não recombinantes, 340 mais 360, 700. E se a gente somar os dois, o total de indivíduos na F1, na população de retrocruzamentos, vai dar 800. Então, nossa porcentagem de recombinantes é 100 dividido por 800, que, se não me engano, vai dar 12,5%, ou 0,125. Então, a nossa frequência de recombinantes vai dar isso aqui. Então, a nossa distância é de em torno de 12 centimorgans. Nossa porcentagem de recombinação é 12,5%. Então, esses genes estão ligados no mesmo cromossomo. Legal, né? Olha que divertido. Coloquei aqui o link para esse simulador. Ele é disponível online, você não precisa instalar. Tem aqui o nome dele, o site. Se você clicar aqui, você vai direto para ele. Aqui embaixo. Então, assim que você entrar no design, eu escolhi como fêmea o default, o padrão que vem no programa. Aí, assim que você clica aqui, ele vai para essa segunda tela. Então, ele leva essa fêmea para lá. Aí, ele está aqui no mate, acasalamento, né? Então, nós vamos escolher aqui, clicar aqui, para a gente poder escolher como vai ser o male, que é o macho. Então, aqui a gente já tem o female, que é a fêmea, e aqui nós vamos clicar para escolher como vai ser o macho. No macho, na cor do corpo, eu escolhi preto e eu não clico em selecionar ainda. Aí eu fui lá e cliquei aonde? Em asas, tamanho das asas. E aí eu escolhi um indivíduo sem asas. Então,
nós temos uma fêmea com um padrão que vem no programa e temos um macho da cor preta e sem asas. Então, no programa, o macho, a fêmea que está no padrão, é representada só com mais. E o macho é representado com um AP, quando ele está sem as asas, e o BL de Black, quando ele é da cor preta. Se for fêmea, depois também resultante do cruzamento, e tiver qualquer um desses fenótipos diferentes do padrão dominante, vai ter essas letrinhas aqui representando. Aí assim que eu selecionei esse macho e vim para cá para essa tela, eu vou colocar em acasalar moscas. Clicar aqui. E aí vai vir para essa tela. Ó. Nessa tela vai me falar que vai ter mais ou menos 500 e poucos. Se vocês fizerem, vai ter outro valor. Fêmeas e quase 500 machos. Então ele separa inicialmente por sexo. Depois a gente vai fazer com que ele pare de separar. Mas basicamente, ó, o que eu vou fazer nessa tela? Eu tenho aqui a minha F1. Então temos aqui a nossa F1 e aqui parental. Então, o que aconteceu? Todos os indivíduos, tanto fêmeas quanto machos, nasceram com o fenótipo igual à fêmea que a gente escolheu do padrão do programa. Então, todos com fenótipo mais. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o reto cruzamento. Já que todos nasceram com esse fenótipo aqui, então o que a gente sabe? Que isso aqui são os fenótipos asa e essa cor amarela, marrom, né? São os dominantes e que a gente está com heterozigotos aqui em fase de aproximação. Então a gente tem o que? O arranjo cis, porque caso contrário a gente teria uma dominância vindo desse e outra desse. Então, como as duas dominâncias vieram do mesmo indivíduo, a gente está aqui em configuração cis. Então eu vou escolher a fêmea desse aqui de baixo, porque eu tenho que escolher o recessivo aqui em cima, que ficou melhor para mim evidenciar o reto cruzamento, para mim poder enxergar o resultado, já que a gente vai observar pelo fenótipo, e a dominância aqui é completa nessas duas características. Então nós vamos ter que escolher o recessivo da parental para cruzar com o heterozigoto aqui embaixo. Aí a gente vai ter que escolher fêmea, porque o recessivo do parental era macho. Então clicamos aqui e aqui, e ele vai nos levar para a próxima tela. No próximo slide, a gente continua. Então temos a fêmea da F1, que é dupla heterozigota, em fase de aproximação, e temos o macho homozigoto recessivo das populações parentais. A gente vai cruzar os dois, clicando aqui, e vai gerar aqui uma população, só que ele separa por fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, macho, fêmea, macho. E como não tem ausência de nenhuma característica em um determinado sexo, ou uma diferença muito grande de proporção, eu vou juntar os sexos numa etapa posterior aqui. Ó. Então, aqui vem os valores observados e as proporções do total fecha em 1, e aqui foram 1001 indivíduos. Aí tem fêmea dominante, macho com as duas duplo dominante, né? Fêmea sem asas, mas cor normal, macho sem asas, cor normal, fêmea preta com asas, macho preto com asas, e aqui fêmea preta sem asa, macho preto sem asa.
E aí eu cliquei aqui para ignorar o sexo. E aí o que acontece? Aí nós temos aqui o duplo dominante, que pode ser homozigoto ou heterozigoto, mas que apresenta essa coloração original, dominante, e também a presença de asas. O AP vai ser os que estão sem asas, mas são dessa coloração. E o BL são o que de black, são os de cor preta, mas ainda com asas. E a PBL são iguais a esse aqui, ó, cor preta e sem asas. Então temos 1001 indivíduos e aqui temos o total de proporção e aqui temos as proporções. Aí o que a gente fez aqui no slide seguinte? Nós vamos clicar aqui para usar os resultados para fazer teste. Então nós vamos também clicar aqui, clicar aqui para incluir o teste de hipóteses. Aí no teste de hipótese ele vai abrir um espaço para a gente colocar nossa hipótese. Como tem 1001 indivíduos, a minha hipótese inicial, eu sei que não é pelas proporções que eu vi ali, mas eu coloquei como se fosse no reto cruzamento, então 25% para cada combinação de fenótipos. Então a gente tem 4 combinações, né? 1, 2, 3, 4. Eu coloquei 25% de chance de cada uma, que é o que eu esperaria no reto cruzamento, se o que? A segregação fosse independente entre esses dois genes. Então, 25% de 1001 vai dar 250,25, 250,25 e assim vai. E aí, clica para fazer o teste de hipótese. Quando você clica, ele calcula para você. E o π quadrado deu mais de 700. E o nível de significância é menor que 0,000. Ele nem consegue mostrar aqui. Então, o π quadrado calculado foi muito maior do que o tabelado. Então, obviamente, a minha hipótese deve ser rejeitada. E aqui a gente vê claramente que não faz sentido, não é 25%, porque ó, a gente tem 47,55% do dominante, e duplo dominante, e do duplo recessivo nós temos o fenótipo aqui com 46,25%. Então, o que a gente tem de recombinante aqui? Não chega a 50% de recombinante, que é o caso que a gente esperaria se a segregação fosse independente. E também não é zero, que é o caso que a gente esperaria se os genes estivessem tão próximos um do outro que não ocorresse nunca crossover entre eles. Deu, nesse caso aqui, 3,7% e nesse caso 2,5%. O que vai dar uma recombinação juntando os dois de em torno de 6,20% de recombinação ou distância entre esses genes. Então vocês podem se divertir bastante e testar outros genes. Tem alguns genes que vocês podem testar que podem dar resultados diferentes. Pode ter genes que estão em cromossomos distintos, tem segregação independente. Então, tá uma ferramenta para vocês se divertirem e aprenderem. Neste slide, eu coloquei links do YouTube para vídeos relacionados ao conteúdo dessa aula. Esses vídeos não são obrigatórios, não fazem parte do conteúdo obrigatório da disciplina, mas ao assisti-los pode ajudar você a compreender melhor o conteúdo. Fica a critério. E aí, ficou alguma dúvida? Pode anotar para a aula de revisão, pode mandar mensagem no fórum, pode procurar os monitores e lembre-se de fazer os exercícios.